Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal Café e Bíblia. Hoje eu quero trazer para vocês algo muito importante para a sua vida. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai fazer você refletir e tomar uma atitude na sua vida. Desde já, se você não é inscrito no nosso canal, aproveite e faça a sua inscrição. É gratuita, não paga nada. Deixa o teu like, isso é muito importante para nós que criamos conteúdos aqui no YouTube. Pois cada vez que você deixa o teu like, o YouTube ele vai recomendando os nossos vídeos e mais pessoas poderão ver. Por um lado, o nosso canal ele vai sendo mais divulgado, mais pessoas vão se inscrevendo e isso é bom para nós. Por o outro, a palavra do Senhor vai sendo difundida e mais pessoas vão sendo alimentadas por esta palavra tão maravilhosa. Comenta, compartilha com amigos, nos grupos da família, nos grupos de amigos, do trabalho, enfim. Sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje, porque eu já estou ansioso para o que eu vou falar aqui agora. Estamos aqui para mais um vídeo, eu me chamo Jefferson, sou esposo da Mariana, pai da Ana Catarina e do Miguel. Sou cristão, não sou teólogo, mas por aqui eu sempre trago conteúdos da palavra do Senhor, conteúdos cristãos para abençoar e edificar a vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas. Primeiro, aflição. Segundo, esperança. A palavra do Senhor, no capítulo 8 da carta que Paulo escreve aos Romanos. Se você tem posse da Bíblia ou um aplicativo de celular, você pode abrir e acompanhar comigo. Capítulo 8, versículo de número 18. A Bíblia fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mais uma vez eu trago aqui uma passagem bíblica escrita pelo apóstolo Paulo, onde ele vai falar a respeito de aflições e de esperança. Dentro do contexto em que nós estamos vivendo, no mundo pós-pandêmico, há um consenso entre os estudiosos de todas as áreas que o mundo pós-pandêmico é diferente do mundo pré-pandêmico, antes da pandemia. Depois da pandemia, que iniciou-se em 2019 na China, com a explosão do Covid-19 espalhando-se para o mundo em 2020, as pessoas elas não são mais as mesmas. As circunstâncias não são mais as mesmas. Hoje nós estamos vendo pessoas cada vez mais procurando tratamento psicológicos, tratamentos sobre as suas emoções, sobre a ansiedade, a depressão, enfim. Hoje nós estamos vendo cada vez mais as pessoas aflitas, preocupadas, ansiosas, doentes mentais, cheios de doenças psicossomáticas, e esse texto ele encaixa bem dentro do contexto em que nós estamos vivendo. A cada dia mais, as filas das pessoas doentes mentais está aumentando. E falando aqui da passagem que a gente leu, Romanos 8 e 18, você pode abrir na sua Bíblia, independentemente da sua religião. Paulo diz, porque para mim tenho por certo. Ele afirma categoricamente, ele vai dizer, eu tenho por certo, é uma certeza. Não é uma dúvida, não é uma especulação. Ele disse, eu tenho por certo. Paulo fala, isso eu posso falar categoricamente, isso eu posso afirmar. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Qual o contexto em que Paulo estava escrevendo esta carta? Em que situação? Em quais circunstâncias? Os cristãos do primeiro século estavam passando por perseguições por parte do Império Romano. Os cristãos tinham seus bens confiscados, eram presos, eram colocados para ser devorados nas arenas, no Coliseu, eram sentenciados à morte, a atrocidades, enfim, os cristãos estavam passando por perseguições de modo que eles estavam sofrendo muito, passando por aflições. Era um risco ser cristão naqueles dias, era quase que colocar sua cabeça a prêmio. E no momento em que Paulo escreve isso, ele escreve como uma forma de encorajamento às pessoas que estavam aflitas somente pelo fato de serem cristãs. E por saberem que a qualquer momento poderiam estar perdendo um ente querido, um familiar, ter os seus bens confiscados pelo governo de Roma. E Paulo olha para essas pessoas que estavam aceitando, aderindo à fé agora, recebendo Jesus no seu coração, crendo em Cristo como Salvador da humanidade, que agora estavam expostas ao perigo iminente. O que é que Paulo vai falar para essas pessoas? Olha, eu tenho por certo, é certeza, que as aflições que vocês porventura passarão agora não comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Partindo do pressuposto de que os cristãos estavam passando por aflições, passando por perseguições,
Eu entro agora no contexto do século XXI, ano de 2025. As pessoas elas estão aflitas, passando por algum tipo de situação bem indesejada por qualquer um. Primeiro, podemos pensar em questões de saúde. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão adoecendo. Cada vez mais doenças estão levando pessoas ao óbito. E isso está gerando pânico em algumas pessoas, se não em muitas pessoas, melhor dizendo. As pessoas têm medo de receber um diagnóstico, de fazer um exame, porque têm medo do resultado. Porventura, se elas souberem que estão doentes de uma doença X ou Y, sabendo o impacto desta doença nos dias atuais, embora o avanço da tecnologia na saúde esteja muito grande e a ciência já está estimando que o homem do século XXI ele tem uma estimativa de vida muito maior do que o homem do século XX, devido ao avanço da ciência e da saúde, da tecnologia, da medicina. Embora isso aconteça, ainda existem muitas doenças que são sentenças de morte para quem para quem recebe um diagnóstico delas. Por exemplo, o câncer, uma diabetes, enfim, várias doenças. De repente um AVC, que não é uma doença, mas é uma ocorrência de algo que acontece no cérebro, um infarto. Isso tudo pode ser um derrame cerebral, isso tudo pode ser uma sentença de morte para quem está vivendo nos dias atuais em que estas doenças e estes acontecimentos ainda não têm uma prevenção tão efetiva ou uma cura tão efetiva por parte da medicina e da ciência. Obviamente que Deus ele pode fazer um milagre dentro de qualquer situação e circunstância, porque ele não está limitado ao avanço ou ao não avanço da ciência. Porém, estas doenças são como sentenças de morte, as pessoas têm medo só de ouvir falar. Segundo, as pessoas estão vivendo situações conflituosas nas suas emoções, no seu psicológico. Depois da pandemia de Covid-19, do Covid-19 que houve a partir de 2019, as pessoas elas ficaram mais frágeis. Isso mexeu muito com o emocional e com o psicológico, e até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 1º de março de 2025, tem muitas pessoas que ainda estão aflitas, ainda estão com medo, ainda tem pessoas que andam de máscara por aí. Não sei, obviamente, o motivo particular de cada um, mas existem pessoas que traumatizaram tanto na época da pandemia que ainda continuam andando de máscara e não conseguem tirar máscara em momento nenhum, salvo para coisas mais obrigatórias, como comer, beber, enfim, tomar um banho, mas existem pessoas que ainda estão traumatizadas. Falando de ansiedade, depressão, não precisa nem eu entrar em detalhes. Você talvez conheça alguém que sofra de ansiedade, que sofre de depressão. Nós estamos vivendo dias em que os índices das pessoas ansiosas e depressivas estão aumentando absurdamente. E tudo isso está gerando um caos, uma aflição nas pessoas. Você conversa com as pessoas hoje, raramente você encontra alguém que não tem uma espécie de lastimação, de reclamação, de murmuração relacionado a estas coisas. Nós estamos vivendo tempos em que os pais estão sofrendo muito com crianças que estão nascendo com algum tipo de deficiência. Isso está demandando uma mortificação da vida dos pais. Quando eu falo mortificação, eu falo baseado num contexto bíblico de negação de si. Os pais estão deixando de viver a sua vida, de desfrutar a sua vida para viver cuidando de uma criança, dando atenção, dando total atendimento a uma criança deficiente dentro do seu lar. O autismo, o TDAH, enfim, as diversas deficiências que estão surgindo cada vez mais nas crianças. Estima-se que, se não falha a memória, pode ser que eu esteja errado no dado, mas de cada 10 crianças, 8 crianças têm probabilidade alta de nascer com o transtorno do espectro autista. Então, assim, muitos pais estão começando a ficar, muitas pessoas, muitos casais estão começando a repensar a questão de ter filho, de aumentar a família, enfim. Eu estou te dando aqui uma síntese, um resumo do que as pessoas estão vivendo. Tendo como base esse contexto em que nós estamos vivendo, dentro de um contexto de pessoas traumatizadas, pessoas que estão com pânico, com crise de ansiedade, com depressão, com doenças, por que não falar também de crise financeira? Pessoas aflitas, pessoas tirando a vida, pessoas ficando totalmente desesperadas no âmbito de suas finanças, vendo contas e mais contas chegarem, o salário não aumenta, quando aumenta o salário a inflação já está muito mais na frente. Então, como resolver tudo isso? Como fechar essa conta? Como encerrar essa conta matemática? Primeiro, Paulo,
ele fala de aflição, mas ele não termina o versículo falando só de aflição. Ele fala que as aflições deste tempo presente não são para comparar, não pode se colocar na mesma balança com a glória que em nós há de ser revelada. E aqui entra o ponto X aqui da questão. Entra o X da questão, entra o ponto principal desse vídeo que eu estou fazendo para você. Se você está passando por algo destas coisas, ou por mais de uma dessas coisas que eu falei, com certeza, neste momento, você está passando por uma grande aflição. E aqui é que entra o X da questão. Esse é o ponto. Aqui há uma virada de chave. Se você está passando por alguma aflição destas que eu falei, ou outra diferente, crise no casamento, filhos que estão, por exemplo, perdidos no mundo das drogas, na criminalidade, que não deixa de ser uma dor de cabeça e uma angústia para os pais, enfim, uma doença que você foi diagnosticado e você sabe que é uma doença pesada, crônica e que não tem cura, que é raro as pessoas que escapam com vida desta doença, com saúde, enfim. Se você está passando por alguma dessas situações, crise no casamento, problema na família, crise financeira, provavelmente neste momento há uma aflição tomando conta da sua vida. E por que eu falo que esse é o ponto, é o X da questão, é o ponto principal desse vídeo? Porque quando você passa por isso tudo, você está enquadrado mais ou menos, não se compara, mais ou menos no que os cristãos estavam passando. Obviamente que o contexto aqui não era de saúde, não era de finanças, o contexto aqui era de perseguição, mas também, no final de tudo, eles pagavam com a vida. Mas se você está passando por isso, bem parecido com o que eles passavam, e não tem uma esperança de um futuro na eternidade, em paz, aí a situação é bem diferenciada. Aí você está passando por algo que vai cada vez mais te corroer, que vai cada vez mais te fazer sofrer. Se você está passando por uma grande aflição e você ainda reflete e sabe que o final, ainda com morte, pode ser de sofrimento na eternidade por você não ter certeza da sua própria salvação e de qual forma você vai desfrutar da sua eternidade, este é o ponto desse vídeo. É para isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque, vejamos, se você está passando por uma aflição agora e talvez essa aflição se estenda mais um pouco ou quem sabe dure para o resto da sua vida. Eu não sei qual é a tua situação. Se for uma doença terminal, talvez dure para o resto da sua vida e você acabe pagando com a sua vida. É isso que está te gerando essa aflição. Se for um problema no casamento, pode ser solucionado. Se for um problema financeiro, pode ser solucionado. Enfim, talvez esta situação em que você está passando por essa aflição já te deu até vontade de tirar a sua própria vida. Isso é uma verdade que eu não vou descartar. Mas qual é o ponto da questão? Se você está passando por tudo isso, mas tem uma esperança de uma eternidade onde tudo isso vai cessar e você vai gozar de uma eternidade, de um descanso, de um gozo, de uma paz, você vai receber um combustível a mais para suportar tudo isso. Porque você sabe que no final das contas, embora você sofra até morrer, lá na eternidade, quando os portais da eternidade se abrirem para você, você tem a esperança de que você vai desfrutar de algo que você não desfrutou aqui. Uma glória peculiar. Você vai estar ao lado de Cristo. Você está desfrutando com Deus das maravilhas eternas, das bênçãos futuras e eternas que tem reservadas para cada um que crê em Deus, que serve a Deus, que foi fiel a Deus aqui na terra. Agora, se você está sofrendo tudo isso, ou algo do que eu falei aqui nesse vídeo, e no final vai sofrer pelos séculos dos séculos e da eternidade, você está correndo um sério risco nesse momento. Um grande risco. E se você não tomar uma atitude hoje, agora, talvez na eternidade, se você tiver uma boa recordação do que você viveu aqui, você vai lembrar desse vídeo e vai dizer, por que eu não ouvi esse vídeo? Aquele vídeo, melhor dizendo. Porque o que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, as aflições que vocês estão vivendo neste tempo presente não se comparam. Paulo aqui incluiu todo e qualquer tipo de aflição, embora fosse uma aflição no casamento, perca de um ente querido de forma repentina, sem esperar. Paulo incluiu aqui doenças terminais, Paulo incluiu aqui os maiores problemas que nós poderíamos viver nessa terra.
as aflições que vocês vivem agora, qualquer que seja, de qualquer natureza, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, Paulo estava dizendo, por mais que seja a maior aflição que um ser humano possa viver nessa terra, isso não é comparado com o que está reservado na eternidade. Agora, para aqueles que são fiéis a Deus. Isso é muito importante, porque isso vai abrir a sua mente para o que você está vivendo agora. Porque se de repente você está vivendo agora uma grande aflição e que não haja esperança de você resolver esta situação e você morra nessa situação, mas Deus não livra, Deus não pode livrar, Deus pode livrar. E não é o assunto desse vídeo. Deus pode livrar e tem pessoas que sofrem até a morte, mesmo sendo cristãs. Esse não é o assunto desse vídeo. Talvez seja um assunto para um outro vídeo. E por que Deus pode livrar e deixar a pessoa nessa situação até ela morrer? Também não é o assunto desse vídeo. Eu posso trazer depois, se você quiser saber da resposta a respeito desses dois questionamentos que eu levantei agora. Se Deus pode ou não livrar, e se ele podendo livrar, por que ele deixa a pessoa muitas vezes sofrer até a morte? Certo? Mas esse não é o ponto desse vídeo. O ponto é, embora você sofra até a morte, você sabendo que tem uma recompensa lá no final, vai valer a pena você suportar o sofrimento, você não ser infiel nestes momentos difíceis, sabe? Há muita diferença das pessoas que têm Deus e das pessoas que não têm Deus, porque as pessoas que têm Deus, embora o sofrimento esteja grande demais, que alguém que olhe de fora, do lado externo, olhe para esta pessoa e diga, eu não consigo compreender como que uma pessoa nesta situação, passando pelo que ele ou ela está passando, consegue ter força para sorrir, para conversar com as pessoas, para mostrar estar bem. Não é que ele tem força ou ela porque está fingindo, ou porque não está doendo. Tá doendo, está sofrendo, mas porque ele tem consciência do que ele espera na eternidade. E isso é um bálsamo para o sofrimento daqui. Eu sei que esse vídeo vai mexer um pouco com você. O ponto é, talvez você esteja passando por uma aflição que você diga, mas daqui a pouco vai passar. Eu estou passando por uma aflição agora, mas daqui a pouco vai passar. Ótimo, maravilha, isso é muito bom. Mas saiba que esta pode passar, mas pode vir outra depois. A nossa vida ela é feita de momentos. E no momento você pode estar bem, amanhã você já pode não estar bem. Você pode estar bem hoje e amanhã você passar por algo que vai te deixar passar por uma luta e uma aflição até a morte. Para ser mais enfático, um câncer, um diagnóstico de um câncer. Se você hoje está bem, está com saúde, de repente sentiu uma dor, foi fazer um exame e recebeu um diagnóstico. Câncer em estado avançado. Ali você perdeu o chão, você desmorona, acabou com a sua vida. Talvez não seja com você, seja com o esposo, com o cônjuge, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe. E aí? Agora você vai entrar numa outra perspectiva de vida. Os meus dias estão curtos agora. E se você não tiver uma boa base com Cristo, com Deus, isso vai acelerar o processo e vai fazer você sofrer mais e vai adiantar o resultado, que pode ser a morte ou não. De repente pode ter uma cura. Estou te dando uma hipótese. Mas é para você ver o quanto que é bom a gente servir a Deus e ser fiel a Deus. Porque embora as aflições cheguem, a gente não tem problema do ponto de vista cristão. Claro que humano, sim, a gente não quer passar por isso, é um problema para nós. Mas do ponto de vista de Deus, não tem problema passar por aflições aqui. Jesus passou, Jesus suportou tanta coisa que você já sabe em detalhes o que ele suportou por nós. Mas o fato é, se você sofrer aqui, depois que chegar lá, vai continuar no sofrimento? Vai perder a vida aqui no sofrimento e lá também por não ter tomado uma decisão aqui com Deus? Esse é o ponto. E para fechar o meu vídeo, eu já fiz você refletir muito. Eu quero te levar na Bíblia Sagrada, eu estou aqui no celular para a gente ganhar tempo no vídeo, em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Quais são as garantias que nós iremos desfrutar com Deus? O apóstolo João, ele vai falar lá em Apocalipse, capítulo 21. A partir do versículo 3, ele diz assim, e ouvi, vamos ler do 1, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ele está falando de eventos futuros, é o Apocalipse. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará.
e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Preste atenção. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo isso que você está fazendo hoje, chorando, sentindo dor, sofrendo, vai ser aniquilado na eternidade com Deus. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, olha aí, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O ponto é esse. Se você for covarde, se você for idólatra, se você for homicida, tudo isso que ele falou aqui, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é uma parte mais pesada da Bíblia, é até difícil a gente falar, né? Difícil quando você vai atacar alguém. Ele não está dizendo que as pessoas que hoje são mentirosas não herdarão o reino de Deus. Não é isso. As pessoas que morrerem nesta condição, fornicadores, mentirosos, homicidas, covardes, que mais? Feiticeiros, idólatras, abomináveis, incrédulos, todas estas pessoas que estão enquadradas dentro destas características, se morrerem nesta condição, ainda vão sofrer pela eternidade. Então avalie a sua vida. Quem sou eu para dizer quem é você que está me vendo do outro lado? Eu nem lhe conheço, talvez você vai chegar aqui pela primeira vez. Mas quem sou eu para dizer isso, né? Avalie a sua vida. Como você está agora? Você está enquadrado aqui nas pessoas que vencer, que vai herdar todas aquelas coisas, ter as suas lágrimas enxutas, o seu pranto e o seu clamor cessado, e a dor também, e não vai mais ver a morte? Ou você está enquadrado nesta segunda lista, que além de sofrer aqui, vai pagar na eternidade, com a segunda morte? A escolha é sua. Eu trouxe esse vídeo para te alertar e ao mesmo tempo para te consolar. Se você está passando por uma grande aflição e não tem Cristo na sua vida, não tem Deus, eu não quero ser um prosélito aqui, tá? Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, tem coisa boa para quem morre em Cristo, mesmo passando por aflições. Agora, para quem morre afastado de Deus e praticando toda a sorte dessas iniquidades aqui, vai sofrer o dano da segunda morte. Eu não quero isso para você, nem muito menos para mim. Que Deus te abençoe. Foi mais um vídeo aqui. Eu espero ter trazido um pouco de luz para a sua vida. Se você precisa de ajuda, precisa de um aconselhamento, se você precisa de tirar uma dúvida sobre algum assunto da Bíblia que te incomoda, deixa no comentário. Farei questão de passar meu WhatsApp para você, a gente conversar a respeito. E eu vou te dar conselhos bíblicos baseados na palavra de Deus para abençoar a sua vida. Não quero julgar a sua religião nem quem você é. Trouxe esse vídeo como uma forma de alerta e ao mesmo tempo de consolo e de reflexão para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você puder comentar, deixar um feedback aí, eu vou te agradecer muito, porque eu vou saber como é que estão os nossos vídeos, o que é que a gente pode melhorar e, se for sobre o assunto, como eu posso te ajudar, como eu poderei te ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus.